entrevistar aqui, até um papo bem gostoso, com a Simone Alishair, que é a nossa presidente, diretora-presidente da Associação Inspirare, aqui de São Paulo, que vai nos falar um pouquinho sobre esse belo trabalho que é realizado em prol das famílias, né, que tem várias crianças e adolescentes autistas. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Prazer estar aqui conosco, Prazer é participando meu. do nosso programa da Aut Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho como que o autismo entrou na sua vida, né, um pouquinho da sua história de vida. Depois a gente fala um pouquinho sobre a associação, né? Tá certo. Bom, minha história começa há 27 anos, que é a minha filha. Quando ela nasceu, ela era uma menina bem diferente das outras. Eu não tinha a menor ideia do que ela tinha. Ela era a esquisitinha da turma, na escola. Ela não ia no colo da avó, não ia no colo da madrinha. Ela era uma criança bem arredia. Eu achava que era timidez, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Mas ela tirou a fralda na época certa, ela aprendeu a ler com 5 anos, ela falou perfeitamente. Aliás, a fala dela era muito boa para a idade dela. Então, assim, o tempo foi passando e os primeiros sinais vêm da onde? Escola. A escola começou a me chamar, falando que ela tinha algumas diferenças. Ela chorava muito, meu Deus, como ela chorava. Ela chorava muito na escola. Dentro de casa ela nunca foi chorona, mas na escola ela chorava demais. E aí começa aquela coisa que todos os pais passam, né? De procurar médicos, procurar diagnóstico. E todos falavam a mesma coisa: essa menina não tem nada, essa menina não tem nada, ela é mimada, você está filha única, então você está enchendo ela de mimos, ela está assim porque você mima. Enfim, a culpa é sempre da mãe, a culpa é do pai. Mas aquilo me incomodava e eu procurava outro profissional. Não, ela é mimada. E assim foi, durante muitos anos. Quando ela tinha uns 12 anos, eu finalmente conseguia uma psiquiatra, que ela é do Rio de Janeiro, mas ela tinha um consultório aqui em São Paulo. E ela bateu o diagnóstico para mim e falou: sua filha é Asperger. Quando ela falou, eu fiquei histérica, porque eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Pensei, ela vai morrer? É contagioso? Ela está condenada? E aí a médica começou a rir e falou: você nunca ouviu falar? Eu falei, não. Aí ela falou: não, é um tipo de autismo leve, mas mesmo a palavra autismo me deu um baque muito grande. Eu lembro que eu e meu marido ficamos uns minutinhos em silêncio e a ficha caiu. Aí eu entendi, a infância dela inteirinha passou por mim e eu entendi que realmente era aquilo. Só que na época eu não tinha a menor ideia. Então, fomos correr atrás de terapia cognitiva comportamental, fomos atrás de especialistas. Ela não tinha problema de fala, então o fono não precisou, mas aí é que começou a nossa saga. Muitos profissionais, nós perdemos muito tempo e muito dinheiro. Hoje eu sei da terapia cognitiva comportamental, mas naquela época eu não sabia. Então, falavam para procurar vários tipos de especialistas e a gente ia. Falava, vai no centro espírita, eu ia, vai no centro de Umbanda, eu ia. A gente fazia qualquer negócio para tentar ajudar, porque a gente não tinha noção das coisas. Quando ela estava com 8 para 9 anos, calhou do meu filho, de eu ficar grávida do meu filho. Veio o segundo filho, finalmente, que eu estava esperando tanto. Nós tínhamos passado por uma geneticista na USP e ela falou para mim que existiria o risco de ter um novo filho autista, mas que nada era 100%, nada é garantia, era apenas uma previsão. E se eu queria arriscar, eu falei que com certeza eu queria arriscar. E nunca me arrependi disso. Embora ele tenha vindo com mais comprometimentos, né? O meu filho hoje tem 19 anos, ele tem um autismo moderado, ele tem o DEPAC, ele tem o TOD, ele tem o TDAH e ele tem agravante de impulsividade. Você pode até explicar pra gente? Muita gente que está assistindo não sabe o que significam essas siglas, né? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TOD é o transtorno opositor desafiador, porque ele peitava a gente para tudo. Ele não aceitava regras, não aceitava filas, ele não aceitava perder no jogo. Enfim, foi uma criança muito difícil. A Camila já era quietinha, obediente, docinho, meiguinha, tranquila, timidazinha. Ele já era um vulcão.
Ele chegava nos lugares quebrando tudo, batendo em todos, quebrando tudo. Eu ia em restaurante, ele pegava batata frita e ficava mirando no cabelo das mulheres, então ficava encastalhado o cabelo, elas não percebiam. Ele ia tanto em hospital cuidar de dentes quebrados e ossos partidos, que a assistente social do hospital começou a ficar de olho em mim, achando que eram maus tratos. Isso. Mas ele não parava. Ele não conseguia ficar sentado. Tanto que nos consultórios dos médicos, ele mexia em tudo, ele subia em tudo, uma vez ele abriu a bolsa da médica, pegou o batom dela e começou a escrever na parede. Aquela criança assim. Então, o primeiro colégio que ele foi expulso, ele tinha 1 ano e meio para 2. Ele ainda usava fraldinha e já foi expulso. O pessoal do colégio falou, não damos conta desse menino. Aí depois ele foi para outro colégio em que colocaram segurança particular para ficar atrás dele na hora do recreio. Sim. Porque ele aprontava todas que você imaginar. Ele chutava carteiras, ele chutava vasos, ele empurrava as crianças, ele, enfim, ele era muito difícil. E ao mesmo tempo um menino meigo, carinhoso, e enfim, foi eu falo que eu penei bastante. Com o Gabriel eu penei muito. Então o que me restou? Estudar. Então passei a ler bastante, comecei a participar de congressos, seminários, fóruns, reuniões, tudo que dizia respeito a leis, a direitos, tudo eu fui atrás. E a partir disso eu comecei a orientar as mães que na época ainda era o Orkut. Sim. E as mães começou uma me perguntando, depois 2, depois 3, e assim várias começaram a me procurar. Dali a um tempo começaram a pedir para se encontrar comigo, que queriam me conhecer, que queriam trocar experiência. Aí elas começaram a me pedir para ir na escola dos filhos delas, para orientar os professores para falar um pouco sobre o autismo, explicar o que meus filhos já tinham passado. Só que quando eu chegava nessas escolas eu não era bem recebida porque eu era apenas uma mãe. Aí eu resolvi, devido ao fluxo de pessoas que estavam procurando, a montar a Associação de Pais Inspirarem, junto com outras 4 mães. E aí nós começamos a receber esses pais, a tentar ajudá-los, não apenas na questão de apoio, porque eu frequentei várias associações. Eu chegava em reuniões, associações, eu acho isso super válido, elas informavam, orientavam, mas as mães saíam de lá e pronto, acabou. E eu ficava aflita com aqueles casos, mas aquela mãe que contou aquilo, que resolveu a questão dela? Não resolveu. Então eu resolvi fazer uma coisa diferente, nós abrimos a Associação de Pais Inspirarem para poder dar apoio para essas mães. Elas chegam aqui, eu faço uma anamnese, porque eu sou formada em serviço social. Você faz um estudo, né, para entender. Eu faço um estudo, principalmente social, sobre essa criança, sobre essa família. A condição que ela se encontra. Né? São muitas perguntas, são acho que umas 7, 8 páginas com várias perguntas. Eu sempre pergunto para os pais, o que você espera da gente? Qual a sua necessidade? E 99% desses pais não têm condição financeira. Não tem a mínima condição e aquilo me magoa, porque eu fico vendo o sufoco que foi com meus filhos, o tanto que eu sofri, o tanto que eu penei, o tanto que eu chorei, com uma certa facilidade. Eu imagino essas mães que são abandonadas pelos maridos, que passam por maus tratos pessoais e sociais, inclusive com familiares. E a partir desse estudo, dessa anamnese, eu saio procurando profissionais particulares, da rede particular, correto, que sejam especializados em autismo. Então essa mãe chega aqui e fala assim, olha, meu filho não tem fono, não tem terapia, enfim, várias coisas. Eu peço um tempinho para ela e de acordo com a situação financeira dela, eu repito, 99% é bem carente, eu vou procurar profissionais de ponta, faço parcerias com profissionais que aceitam pegar essas crianças gratuitamente, em nome da Inspirarem. Sim. E em contrapartida a gente divulga o nome deles, a gente fala deles nas redes sociais, o trabalho que eles desenvolvem. O trabalho que eles desenvolvem. Muitos profissionais estão abraçando a nossa causa, nós estamos hoje mais ou menos uns 42 profissionais que estão cadastrados na Inspirarem e que pegam, então são médicos, dentistas, pedagogos, psicólogos, nutricionistas, musicoterapeutas, terapeuta ocupacional, psicomotricistas, são vários advogados, né? São várias
profissionais que aceitam pegar essas crianças para nós. E, por exemplo, chega uma mãe que fala assim, eu estou com problemas na escola do meu filho, eu quero entrar com um advogado, mas eu já fui na defensoria pública, estou enrolando e a coisa não... Isso. Uhum. Aí a gente chama a nossa advogada, ela pega aquela causa e entra na justiça para tentar resolver. E até bom porque como ela acaba se tornando especialista nessa área, advogada, sim, né? Sim. Na verdade, são tantos processos, né, que ela acaba... Não, na verdade, eu só fecho parceria com quem já tem a experiência. Com quem já tem na área jurídica, né, por exemplo. Né? Exatamente. Sim. Então, essa advogada que nós temos, por exemplo, ela já tem pós-graduação nessa área, né? A isso. Então, é mais fácil. E é aquilo que eu falo sempre. Eu só indico profissionais que eu indicaria para meus filhos. Tratamento de ponta, que é isso que eu acho importante, porque quando os pais chegam aqui, estão cansados de passar por CAPES, por UBS, por postinho, que acaba assim, não dando grandes resultados, eles perdem muito tempo, uma vez por semana, trabalham em grupo, não acho eficaz e não gostaria que meus filhos passassem por isso, então eu procuro dar uma coisa mais de qualidade para eles. Esses pais não pagam absolutamente nada para nós, independente da situação financeira deles, nós não cobramos nada. E o que sustenta a gente são os anúncios no nosso site. Isso. E às vezes consegue sustentar o mês e às vezes não consegue, mas assim vamos. Mas eu gosto desse trabalho, é o que eu acredito, porque eu tenho isso em casa, então eu sei o que é, o que essas mães passam. E me dói muito ver essas mães sem condição financeira passando o que elas passam com crianças que têm potencial, que têm muito o que fazer, como no caso do meu filho, que eu falei. Ele tem todo esse comprometimento e mesmo assim está no segundo ano de faculdade de design de games. Então é possível, não podemos desistir. Não significa que todo autista tem que fazer faculdade ou que tem que chegar, não. Mas cada um tem o seu potencial e a gente tem que explorar ao máximo. Então eu sempre falo para as mães, não desanimem, lutem. Aí elas rebatem dizendo que tudo envolve dinheiro ou fila de espera, e elas têm razão, é verdade. Então a Inspirare surgiu exatamente para isso, para acabar com essas filas e para não ter nenhum problema, nenhum envolvimento financeiro. Hoje a nossa demanda está muito grande, infelizmente está tão grande que antes o que eu resolvi em poucos dias, poucas semanas, agora já está durando mais tempo, isso está me incomodando. Então eu preciso fechar mais parcerias com mais profissionais para que possam pegar mais crianças e atendê-las gratuitamente de acordo com o tipo de parceria que a gente faz. Alguns profissionais não pegam gratuitamente. Sim. E outros pegam gratuitamente. Então a gente... Entendi. E é nítido como faltam políticas de Estado, né, em relação a isso para os governos, inclusive na detecção do autismo, né? A gente vê muito, você que está nos assistindo, né? Inclusive eu tenho um filho, né, que é autista leve. Na própria detecção na escola. A criança, muitas vezes, ela é incompreendida, né, pelos professores, pela direção, né? Não existe um trabalho do Estado, inclusive, para que possa, realmente, para que os professores possam ter esse auxílio, né? Capacitar professores significa dinheiro que o município, o Estado, não tem interesse em investir. E, evidentemente, esses professores não têm condição, em virtude do salário deles, de investir na própria carreira. Então, acontece o que está acontecendo. Os autistas ficam em salas públicas com 40 alunos, ou seja, ficam jogados ali. Não tem a menor condição de aprender. Eles tinham direito a ter um professor de apoio. Isso é regra, isso é lei. A maioria não tem. O meu filho, por exemplo, tem, mas estuda num colégio particular. Não, né? Mesmo nos colégios particulares ainda também existe essa dificuldade. Né? Existe essa dificuldade. Então isso eu acho um absurdo, porque está se perdendo tempo, é um desrespeito com a família daquela criança e com o potencial daquela criança. Quanto mais estímulo, mais chance ele vai ter de se tornar independente na vida adulta, né? Lógico. E a criança, o tempo urge, né? Quer dizer, a criança não pode esperar, né? Ela está no processo de desenvolvimento, né? Exatamente. Existem algumas leis interessantes aqui no Brasil, como da Lei Berenice Piana 12.764, que ela é muito boa, mas não vinga, não é respeitada, os políticos não têm interesse em nada que signifique, principalmente porque eu tenho a impressão que passa pela cabeça deles que o autista não é um eleitor. E para que investir nisso? Eu tenho a impressão que é mais ou menos por isso, porque não tem outra explicação. Sim. Como é que eles não respaldam uma lei que já existe, que deveria ser respeitada e não é respeitada? Sim. Então, assim, nós temos que conseguir sempre, com advogados, coisas que deveriam vir naturalmente.
Isso para mim E infelizmente essa mobilização que existe na sociedade, ela vem muito dos pais e das mães, né? Inclusive a existência das associações, né, como a sua, que faz esse trabalho tão bonito, né? Ela vem de uma mobilização das famílias, né? Que lutam por esses direitos. Porque né? a gente sente, né? A gente sente na carne o que está acontecendo. Então, como os políticos não têm esse problema, então eles ficam na deles, não é problema deles, e a gente que tem que correr atrás. Só que correr atrás significa ir para lugares públicos que de verdade é um tipo de serviço que não adianta nada. Poucos. Acho que de 100 mães que vêm por mês na Inspirare, uma só fala bem de um CAPS, por exemplo. Sim. Então eu acho que tem que levar em conta esse feedback das mães. Elas estão de mãos atadas e é isso que a gente tem que ficar aflito procurando ajudar essa questão. Seria mais ou menos isso. Entendi. E eu gosto de falar muito para os pais, não desistam. Você vê, minha filha está aí formada também na faculdade, namorado, tem amigos, Trabalhando, tudo. tem uma vida praticamente normal. Sim. O meu filho, mesmo com muitos comprometimentos, está tentando fazer uma faculdade, não está fácil. Não digo que está fácil, porque não está. Sim. Então, do mesmo jeito que eu brigo na minha casa, eu brigo também pelas outras famílias. Então, assim, no ano passado nós tínhamos parceria com um psiquiatra, Leonardo Maranhão, Sim. que é especialista em autismo, uma pessoa muito boa, muito capacitada. Então, assim, eu preciso de pessoas como ele, que entendam a nossa causa e que olhem por esses autistas, porque não são todas que podem pagar por um bom especialista. Temos fonos como a Karine Cruz, que está na zona norte de São Paulo, que eu fechei um contrato com ela dela pegar poucas crianças gratuitamente. Ela já pegou muitas além do que ela tem capacidade, porque ela comprou essa briga também. Sim. E ela está fazendo uma grande diferença com essas crianças autistas da Zona Norte. Também temos a Tatiana Serra, que é uma psicóloga da Zona Leste, também pegou... Aliás, ela fez até uma coisa muito bacana, ela fez um curso sobre aba para pais. Isso. E toda a renda foi revertida para Inspirare. E quando eu estou no aperto, assim, que eu preciso mandar uma criança para ela sempre acaba pegando, mesmo eu tendo consciência de que ela não tem mais condição, que a agenda está cheia, mas ela pega porque também abraça a causa e não quer deixar essas crianças sem tratamento adequado. Sim. Então a gente precisava mais de parceiros, né, nessa questão de pegar para a gente. Nós fechamos agora também uma neuropediatra que está pegando uma criança, uma só, mas faz uma grande diferença por mês para nós. Para essa família, né? Porque ela passa essa criança por uma equipe multidisciplinar dela. Na clínica dela, vários profissionais da classe, na clínica dela, a doutora Alessandra Freitas Russo. E na clínica Viver, lá na Raposo Tavares, né? Ela pega uma criança para nós por mês, gratuitamente, e depois dá um laudo para nós. É isso que as crianças precisam, de um laudo para a partir dali começar a trabalhar. Então, às vezes a gente encontra profissionais bacanas que mesmo com a agenda cheia, mesmo com um monte de coisa, eles abrem uma exceção e atende uma criança para nós aqui, outra colar, e assim a gente vai, mas mesmo assim a nossa demanda está muito grande e a nossa fila está gigantesca, e isso tem me preocupado bastante. Qual que é o seu sonho hoje nesse trabalho, né, como mãe? Como mãe, logicamente, ver meus filhos felizes, né? Mais feliz, né? Isso. Agora, quanto à associação, eu tenho, lógico, a gente tem aqueles sonhos, né? Eu queria um dia ter um espaço muito grande para colocar uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma psicomotricista, colocar todo tipo de profissionais que sejam especializados em autismo, em que a Inspirare conseguisse pagar o salário desses profissionais, mas que eles atendessem as crianças gratuitamente. É uma utopia, mas a gente tem que sonhar. Sonhar e trabalhar. Não custa nada. Então é isso daí. Pessoal, bati esse papo super agradável com essa mulher, mãe, guerreira, né? Que leva essa associação à frente com muito trabalho, né? Muito afinco, olhando por essas famílias, né? Todas, não só de São Paulo, mas do Brasil. Você que recebe pessoas, você me disse aqui, né? De vários estados, né? Sim, que vem. Sim. Pessoal, eu fico boba de ver como tem vindo muita gente de Diadema. Eu sei que tudo bem aqui perto, mas está me chamando a atenção que está vindo muita gente de Diadema. Né?
dar fazer um pulinho, estudo, né, precisa dar entender, um pulinho lá e ver o que está faltando para aí. tentar ajudar. Mas o Brasil inteiro me pede ajuda, por isso que nós abrimos em Santos, nós abrimos Isso, uma tem uma unidade filial em Santos, né? em Poá, no Alto Tietê, Isso, aham. e no Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro, né, que é com a doutora Evelyn Vinocourt, que é uma Curitiba psiquiatra. também, você comentou, né? Em Curitiba tem uma pessoa que... Tem uma pessoa lá, mas Isso. não é bem uma unidade da Inspirare. Quando tem alguém, né? isso, quando tem alguém em Curitiba que precisa de apoio, eu passo para ela, mas ela não tem uma unidade lá. Ela resolve através dos contatos dela. Entendi. E tem a doutora Evelyn Vinocourt, do Rio de Janeiro, que ela é psiquiatra, especialista em TDAH e também em autismo. Então eu mando também para ela lá, e ela é pessoa maravilhosa, né? Que está sempre ajudando, sempre dando muita força para a gente. Bacana. E pessoal, aqui a gente vai colocar o site para vocês verem da Inspirare, né, da associação. Conheçam mais, participem, ajudem, auxiliem, entre em contato. É importante que não só você profissional que esteja nos vendo, mas você que possa contribuir de alguma forma, né? Esse inclusive é o nosso papel, estar aqui, podendo contribuir com a associação, né, com as famílias autistas, né, de crianças e adolescentes que têm o autismo. E agradeço a participação, o bate-papo. Eu que agradeço. E espero retornar para a gente falar mais sobre outros temas. Foi um prazer. Obrigado. Obrigada.